Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 21 ao 41. Atos, capítulo 19, do verso 21 ao 41, que nós vamos meditar nesta noite. Após a leitura, deixe a sua Bíblia aberta neste texto, que nós vamos caminhar em cima dele. O texto está dividido da seguinte maneira: do verso 21, verso 22, Paulo envia a Macedônia, Timóteo e Erasmo. Então, verso 21 e 22. A partir do verso 23, nós vamos ver um grande tumulto, uma grande confusão na cidade de Éfeso, onde um cidadão por nome de Demétrio vai ocasionar isso, e vamos ver por que razão isso acontece, porque Lucas registra isso aqui, o que é que ele quer nos ensinar. Então, do verso 20 ao 27, é onde ele vai introduzir o problema que está afetando o bolso de Demétrio, né? Você já observou que quando mexem no bolso da gente, a gente dá um pulo assim, né? Então, mexeram no bolso de Demétrio aqui, então ele reagiu, juntamente com o seu sindicato aqui. Do verso 28 até o verso 41, nós vamos ver alguns personagens que, dentro desse contexto, que vai nos trazer algumas lições importantes. Então, acompanhe aí na sua Bíblia essa leitura. Verso 21, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasmo, permaneceu algum tempo na Ásia. Verso 23, por este tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Verso 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e chamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arrebataram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também Ariascas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, expelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritavam por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana
dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ou, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência e proconsúles que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteiais, será decidida em assembleia regular. Por quê? Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra lida, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine a mente para compreendermos aquilo que Lucas quer nos ensinar através do teu Espírito Santo. Graças te damos nesta noite, em nome de Cristo. Amém e amém. Irmãos, o versículo 21 e o versículo 22, Lucas nos mostra o terceiro e último volume que Lucas vai escrever a Teófilo, para a qual ele escreve o livro de Atos, lá no capítulo 1, verso 1. Amém? Então, quando ele diz aqui, cumpridas estas coisas, é tudo aquilo que Paulo, a primeira viagem, a segunda viagem e a terceira viagem, que ele passa 3 anos em Éfeso, 1 ano e meio em Corinto, então agora ele vai se dirigir para Roma. Então esse é o último bloco do versículo 21, capítulo 19, 21, até o capítulo 28, aonde Paulo vai estar viajando, e Paulo também, Lucas vai mostrar que Paulo e nem o cristianismo é uma ameaça para Roma, e muito menos para aqueles que acreditam e creem e confiam no Senhor. Vai ser uma ameaça para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então, cumpridas estas coisas, sobre as viagens missionárias e aquilo que Paulo agora vai até Roma. Paulo resolveu no seu espírito. Aí na sua Bíblia, espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula, né? Dentro do contexto do livro, e aqui foi um erro de impressão, né? Porque nos originais, mesmo nos originais, aqueles que são chamados de copistas, eles talvez erraram em colocar espírito aqui com letra minúscula. Porque se nós afirmarmos que Paulo decidiu em seu espírito ir a Jerusalém e a Roma, nós vamos ter um problema teológico, um problema de ensino e um problema com o próprio livro. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos também podemos dizer que são os atos do Espírito Santo na implantação da igreja e no cumprimento do propósito de Deus. Capítulo 1, verso 8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando Lucas, ele narra aqui, no finalzinho, dizendo que importa-me também ir a Roma, ou seja, Roma é o centro do mundo e é onde é os confins da terra para Lucas e também para Paulo. Quando nós fizermos a exposição do capítulo 28, nós vamos ver que Paulo está preso em Roma,
em uma prisão domiciliar, onde ele pode sair, receber os irmãos, e Lucas encerra este segundo volume do seu livro A Teófilo. Então, quando Paulo diz, Paulo resolveu no seu espírito, esse espírito aqui, precisamos considerar que seja letra maiúscula, ou seja, uma referência ao Espírito Santo de Deus, conduzindo, iluminando, dando a direção para o apóstolo Paulo, em cumprimento, o capítulo 1, verso 8, até os confins da terra, que é Roma. Então, Paulo aqui, quando ele faz essa afirmativa, Paulo resolveu no seu espírito, não foi um momento, por acaso, que Paulo acordou e disse, não, eu vou a Roma. Não. Então, o Espírito Santo está guiando e orientando o apóstolo Paulo. É o Espírito Santo do Senhor aqui. Então, considere aí na sua Bíblia. Senão, nós vamos entrar em uma contradição achando que, não, hoje eu senti que devo ir, né, a Belém. Então, você amanhece, não, eu entendo que eu devo ir a Belém. Então, tem que ter uma razão, tem que ter um propósito, como aqui o propósito de ir a Roma, e logo depois nós vamos ver que o próprio Cristo fala para Paulo ir a Roma. Amém? E, em seguida, Paulo, ele vai, no versículo 22, ele vai mandar 2 de seus companheiros à Macedônia, por onde ele já havia passado, Timóteo e também Erasmo, que permaneceram algum tempo ali. Você lembra que quando Paulo estava em Éfeso, ele passou 3 anos, 6 meses pregando na sinagoga, 2 anos pregando o evangelho na escola de Tirano, lembram? Amém? Vocês lembram? Pregou na escola de Tirano, e a partir daquele momento ali, Paulo começou a fazer, a partir do verso 8, na escola de Tirano, a partir dali, Paulo começou a produzir liderança, porque seria impossível implantar igrejas na Ásia, hoje a atual Turquia, sem liderança, e Paulo estava sozinho. Paulo, quando ele sai na sua segunda viagem missionária, sai ele, Filipe, Lucas e Timóteo. Então, quando ele chega já a partir do verso 21, nós vamos ver vários personagens, cooperadores do ministério de Paulo, e também pessoas que assumiram igrejas na Ásia Menor. Quando nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver sobre as 7 igrejas, e essas 7 igrejas, elas foram implantadas nesse período em que Paulo passou 3 anos na Ásia Menor. Então, para isso, Paulo precisava deixar líderes e pastores e supervisores nessas igrejas. Tanto é que no capítulo 20, a partir do versículo 17 até o versículo 35, Paulo vai falar aos presbíteros, ou seja, de Éfeso. Então, esse parágrafo aqui é uma palavra de Paulo, de pastor para pastor. Então, é um texto bastante rico, bastante com ensinos para a vida de um pastor e também para a vida da igreja, as qualificações de um pastor para o ministério. Nesse capítulo, no versículo 1, no versículo 17, ele vai chamar presbíteros da igreja, mas também ele vai chamar para esses de bispos no versículo 28. Amém? Então, num parágrafo só, ele chama de presbíteros e de bispo, e quando nós chegarmos lá, você vai ver qual é a função desses líderes na igreja do Senhor. Então, Timóteo, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, uma carta belíssima, uma carta que Paulo não tem muito trabalho para escrever, né, para Éfeso. Por quê? Porque Éfeso, a igreja ali, ela foi muito bem doutrinada, foi muito bem ensinada. Então, quando você lê a carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar um pouco de doutrina, e o maior parágrafo da Bíblia, e belíssimo, é o capítulo 2 de
Efésios, quando ele vai falar sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como selo da promessa. E ele escreve essa carta a Timóteo. Timóteo está na igreja em Éfeso, onde é o centro, o gabinete de distribuição missionário para aquela região. E Erasmo, provavelmente, ele é um cooperador desse ministério, e nós vamos ver aqui Timóteo liderando Erasmo, porque começa exatamente com ele. Também, nesta igreja, João, apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, né? Ele também, podemos dizer que ele pastoreou esta igreja. E desta igreja de Éfeso, João escreve as 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª João, aonde também aparece Gaio aqui, que nós não sabemos se é o mesmo Gaio, discípulo de João, quando ele escreve a 3ª carta para ele. Amém? Então o versículo 21 e o versículo 22 nos mostra essa intencionalidade de Paulo sobre o seu ministério. Roma e também gerenciando a liderança para pastorear os irmãos. Do versículo 23, nós vamos ver Lucas nos mostrando de uma maneira muito clara, o reino de Deus e o reino das trevas. Essa é uma realidade na implantação e no ensino das boas novas do Evangelho. Você lembra que quando Paulo ele vai à escola de Tirano, o tema principal dele é o reino de Deus. Então, Paulo está implantando o reino de Deus, e quando se implanta o reino de Deus, o reino das trevas também se levanta. A maioria dos teólogos, quando escrevem sobre essa questão, eles vão pontuar o ministério de Jesus Cristo, onde foi a maior manifestação do inferno durante 3 anos e meio no ministério de Cristo, aonde até mesmo aqueles que ali estavam, que eram religiosos, chamaram Jesus de Belzebu. Então, a maior manifestação do inferno é quando a igreja começa a implantar o reino de Deus. E o que seria o reino, a implantação do reino de Deus na perspectiva de Atos? É ensinar que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, onde ele veio para ensinar, para morrer, para ser sepultado e também para ressurgir dentre os mortos, como disse a canção, pagou o preço pela nossa culpa. Então, a cruz do Calvário, ela tem 2 objetivos. A primeira, de Jesus Cristo pagou a nossa culpa, a culpa adâmica, aonde nós estávamos, como diz Paulo a Romanos, destituídos da glória de Deus. E Jesus paga esse preço para termos acesso ao Deus Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E em segundo lugar, o sangue de Cristo, para a remissão dos nossos pecados. E o sangue de Cristo, ele foi derramado 7 vezes para descrever um sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Somos salvos, mas continuamos pecadores. E o sangue de Cristo vem para nos purificar. Não é correto o cristão carregar pecado na mochila. Pecado pesa, pecado aprisiona, pecado traz tormenta, insônia e uma série de coisas. Então, pecado, a única coisa que deve se fazer com ele é confessar diante de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e ele vai nos perdoar e tirar esse pecado da nossa mochila. O que vamos ver do versículo 23 até o 41 é uma grande batalha espiritual. Toda vez que o reino de Deus é implantado, no contexto ali em Efésios, aonde era uma cidade politeísta, aonde era uma cidade de muita feitiçaria, lembram? De muita feitiçaria, aonde no capítulo anterior,
quando Paulo ele faz o seu discurso, aonde vem muitos trazendo os livros para serem queimados em praça pública, até mesmo irmãos que já haviam confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda estavam com livros de magia dentro das suas casas. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, dá uma palavra de exortação e aqueles trazem os seus livros em praça pública para serem queimados. Então, diante desse contexto e diante da implantação do reino de Deus em toda a região de Éfeso, nós vamos ter uma reação também do inferno. Naquele contexto, nós vamos ver que o diabo, ele trabalhava muito na questão da idolatria, que é uma das questões que Deus coloca no decálogo para que o povo de Deus não venha cair nesta cilada. Eu creio, irmãos, plenamente, que dificilmente o diabo vai usar essa estratégia que ele usa desde do Antigo Testamento com a igreja hoje. Com a igreja hoje. Hoje eu acho difícil um crente, por mais que esse crente esteja fraco, esteja se arrastando, mas ele não vai aos pés de um santo clamar ou orar. Dificilmente. Então, o que eu quero que os irmãos, juntamente comigo, reflitamos nesta noite, quais são hoje as artimanhas do diabo para prender a igreja, para frear a igreja, né? Ele muda as estratégias, ele é o mesmo. Então, do verso 23 ao verso 27, nós vamos ver Demétrio. Quem é Demétrio? Provavelmente Demétrio, ele é o líder de um sindicato de artesãos que fazem imagens da deusa Diana. E naquele contexto, Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes, onde o templo de Diana era a 8ª maravilha do mundo. Então, Diana, naquele contexto também, seria conhecida como a deusa da fertilidade, fazendo uma comparação que na quarta-feira nós estamos estudando Juízes, né? Terminamos Josué e agora estamos em Juízes. E nós vimos na quarta-feira que o povo de Israel, ele continuava adorando Baal e a sua esposa, né? Aonde ele era o deus da chuva e ela era a deusa da fertilidade, né? Então, quando eles faziam culto, acontecia a mesma coisa que acontece também na cidade de Corinto e na cidade de Éfeso também. Então, não se mudou muita coisa dentro do contexto. O povo continua abandonando Deus através da idolatria e também da prostituição. Então, Demétrio, ele convoca os seus artífices para uma reunião, e nesta reunião ele vai tratar, a partir do verso 26, aí, diz assim, vendo e ouvindo que não só em Éfeso. Então, nessa reunião, ele começa a dizer, olha, não só em Éfeso, mas em toda a região. Isso prova, através de um idólatra, que o evangelho, ele está alcançando proporções que vai mexer na economia, vai mexer na religiosidade pagã daquele contexto. Então, no verso 26, vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Então veja que em 3 anos, Paulo, ele alcança quase toda a Ásia ali, por isso que várias igrejas são plantadas naquele contexto. E ele se refere de maneira não pejorativa, mas de maneira, né, onde ele diz, este Paulo, olha este aí, que talvez vocês já ouviram, vocês conhecem, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Amém? Então, Demétrio está se reportando a quem? Aqueles que foram queimar os seus livros, foram queimar também seus pingentes, foram queimar suas imagens em praça pública.
São essas pessoas. E isso significa o quê? Que vai diminuir a margem econômica desses homens aqui. E isso vai causar um desconforto econômico para eles. Irmãos, eu não tiro a razão de Demétrio. Eu não tiro a razão de Demétrio. Demétrio está com a razão dele aqui. O problema aqui é que Demétrio, ele ouviu Paulo, mas o coração dele estava na economia. O coração dele estava no dinheiro. Ele era prisioneiro dos lucros, porque ele, além de ser provavelmente um líder desse sindicato, ele também promovia os cursos para que outras pessoas viessem ser adeptos desse trabalho. E assim as margens iam crescendo e também o lucro dele ia crescendo. O que é interessante nesse texto é que nós estamos ouvindo o relato de um pagão, o relato de uma pessoa incrédula, adoradora de Diana. E ele diz que, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então essa frase é muito comum, por isso que nós lemos os dois textos, falando exatamente dessa questão. Quando Paulo prega em Atenas e quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai ensinar sobre esta mesma temática. Não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então, Paulo ele vai desconfigurar essa temática dos deuses pagãos. Veja aí, e verso 27, ele vai falar sobre Diana. Então a ideia aqui era que Diana era uma deusa que caiu de Júpiter e eles tinham ela como deusa ali na Ásia Menor. Já falamos bastante sobre Diana, né, anteriormente. Então veja aí o verso 28. A partir do verso 28, nós vamos ver agora alguns personagens bem interessantes. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Esse parágrafo, ele começa e termina com essa frase. Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arrebataram para o teatro. Esse teatro aqui, irmãos, ele existe até hoje. Não como na época, mas tem parte dele ainda na cidade da Turquia, na cidade de Éfeso, que fica mais acima. E nesse teatro poderia ter uma média de 25 mil pessoas. Lucas não nos relata o quanto tinha ali, mas ele daria 25 mil pessoas nesse teatro. E era no teatro que também se fazia as assembleias públicas, nesse contexto aqui. Então, eles se reúnem e eles caminham para este teatro, e no caminho eles pegam Gaio, que era da Macedônia, e também Aristarco, companheiro de Paulo. No verso 30, nós vamos ver um conselho. Nesse contexto aqui, nós vamos ver Paulo recebendo um conselho de amigos e também dos irmãos para não comparecer ao teatro, porque ele correria risco de vida. Mas para Paulo foi muito difícil, porque conhecendo Paulo através da palavra de Deus, o intuito dele era ir lá para resolver a questão, dando assim uma palavra. Mas provavelmente o Espírito Santo também não permitiu que ele estivesse ali, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então, quem queria se apresentar? Paulo. E provavelmente quando ele soube que Gaio e Aristarco estavam ali, muito mais teve vontade de estar presente. Verso 31 vai nos mostrar que asiarcas seria aqui um grupo de pessoas, provavelmente empresários daquele contexto, com um poder econômico bem elevado, fizeram amizade com Paulo, provavelmente dentro daquele contexto de mercado, de compra, venda ali, porque Paulo, nós vamos ver que Paulo ele pregava tanto na igreja,
quanto ele pregava também de casa em casa, e ele pregava também nas praças. Então, provavelmente, ele encontrou essas pessoas e eles também recomendam que Paulo não esteja juntamente naquele teatro. Veja aí o versículo 33, quando Alexandre, nós não sabemos se esse Alexandre ele foi escolhido pelos judeus para amenizar a questão, mas quando o povo descobre que ele é um judeu, e aí esse discurso ele se encerra no verso 33, aonde o povo continua gritando por 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Então você imagine o tumulto que aconteceu, a confusão e a atenção que chamou ali também das autoridades, porque a polícia naquele contexto e as autoridades eram destituídas por Roma. E aí vem o bom senso, né? O bom senso dentro desse contexto. Não podemos afirmar e nem dizer que esse escrivão, um servidor público, foi orientado por Deus. Mas, louvado seja Deus se nós tivéssemos homens como esse escrivão no nosso contexto político hoje, com o intuito de apaziguar as questões que foi até mesmo favorável à igreja. Então, veja aí o verso 35, então, não escutaram Alexandre. Então, quando a coisa ia tomando uma dimensão, né, para fazerem algo errado, tanto é que no versículo 32, muitos ali não sabiam nem por que estavam, né? Quando diz assim, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. E eu vejo até uma questão hilária, né? Nessa questão, quando você pergunta, e aí, o que é que tu está fazendo aqui? Ele disse, não sei, eu sei que eu estou aqui, mas tu sabe o que está acontecendo? Não. E por que tu está gritando Diana? Não, porque Diana é a deusa de Efésios. Mas tu sabe a razão de estar aqui? Não. E por que tu está aqui? Não sei, eu estou aqui. Você viu gente que, dessa forma, né? Em vez de ter um movimento, a pessoa está ali, não sabe o que está acontecendo e vai no meio da passeata. Então a coisa estava tão confusa que aí precisou vir uma palavra de autoridade de alguém do governo para aquela multidão. Então veja aí como Lucas escreve esses fatos. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então veja que ele começa a fazer perguntas. Ele, não, sim, talvez teve uma vibração ali, né, naquele contexto, né, com a palavra dele. Então veja, um homem sábio, eu não posso dizer que ele foi orientado pelo Espírito Santo aqui, mas ele, como apaziguador das questões, ele precisou dar uma palavra de sabedoria. Então, nesse momento, ele acalma a multidão dizendo que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana, a imagem que caiu de Júpiter. No verso 36, uma palavra até mesmo de conforto para a igreja. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhamos calmos e nada façais precipitadamente. Ou seja, ninguém vai matar Gaio, ninguém vai matar Aristarco, ninguém vai matar Paulo. Calma, gente. Precisamos fazer a coisa com ordem e decência. Verso 27, por quê? Porque estes homens que aqui trouxestes, não são sacrilegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Ou seja, não tinha uma acusação formal, era uma acusação vazia. Tanto é que a partir do capítulo 20, nós vamos ver Lucas mostrando uma defesa de Paulo, e Paulo vai usar a sua cidadania judaica, a sua cidadania romana, para não ser açoitado, não ser preso, não ser morto, e nós vamos ver a condução do Espírito Santo sobre esses fatos. Então,
a partir do verso 28, portanto, se Demétrio, agora ele se reportou à multidão, ele se reportou à igreja, agora ele vai se reportar a Demétrio, que é o causador dessa confusão ali na cidade. E Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência e procônsules que se acusem uns aos outros, ou seja, faça a coisa formalmente, né? Então tem os meios formais para se fazer isso. Verso 29, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Então ele está dizendo, olha, isso aqui não é nem uma assembleia regular, né? E nem extraordinária. Então está todo mundo errado aqui. Né? Então vamos colocar a coisa em ordem. E, concluindo no verso 40, porque também corremos perigo, e aqui vem o bom senso desse oficial do governo, porque também ele poderia sobrar para ele, né? Então ele começa a colocar essas ordens. Corremos perigo que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Não tem nada formal aqui, não chegou nada para mim, então ele como oficial, né, então não poderia continuar. E no verso 21 encerra-se essa assembleia com a palavra desse escrivão, que nós não sabemos o seu nome. Irmãos, qual é a lição que nós tiramos desse relato histórico que Lucas nos apresenta? Quando nós implantamos o reino de Deus, nós temos que ter a consciência de que o diabo vai se levantar. Diz o autor que aonde Deus planta uma igreja, o diabo ao lado planta uma capela. Sempre o diabo vai se opor ao reino de Deus. A igreja, ela tem uma missão. Isso é uma realidade. Uma missão para a igreja, começando do púlpito até a portaria da igreja. E a nossa missão é implantar o reino de Deus nos corações daqueles que precisam ouvir do evangelho. E essa missão nós podemos fazer todos os dias, por onde quer que venhamos estar, por onde quer que venhamos andar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na feira, no supermercado, no açougue, aonde quer que nós venhamos estar, nós precisamos compartilhar desse evangelho, porque é uma missão que Deus deu à igreja. Agora, diante disso, quais são as estratégias do diabo para nos impedir a isso? Naquele contexto, ele usava a idolatria. E hoje, quais são as artimanhas do diabo? Quero lembrar os irmãos que no capítulo 6, verso 10 de Efésios, Paulo escreve sobre a armadura de Deus. E ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Por que ele fala isso? Porque a luta de Paulo não era contra Roma e nem contra os gentios daquele contexto, mas contra as potestades. Você lembra quando Paulo pregou o evangelho e aqueles 7 irmãos se levantaram para usar o nome de Jesus que Paulo pregava? E o que o demônio diz? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vós eu não conheço. Então, a igreja, ela está autorizada pelos céus para proclamar, para implantar o reino de Deus. E quando nós vamos ler Efésios capítulo 6, de 10 a 20, nós vamos ver algo muito interessante. Eu quero só relembrar os irmãos. Quando Paulo encerra essa palavra, ele vai dizer no verso 19, no verso 18, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me convém, como me cumpre fazê-lo.
Irmãos, Paulo pedindo para a igreja orar, para que o Espírito Santo lhe desse ousadia para implantar o reino de Deus. E Paulo sabe que a luta dele não é contra pessoas, mas contra o inferno que se levanta contra a implantação do reino de Deus. Diana se passou, hoje na Turquia, há apenas os destroços de Éfeso ali. As igrejas passaram naquela região, Paulo se passou os seus companheiros, mas a missão da igreja continua a todo vapor. E nós, como igreja, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo, precisamos começar a orar ao nosso Deus e perguntar: Senhor, que marasmo é esse? Que marasmo é esse? Com o que nós estamos preocupados hoje? Paulo dormia e acordava pensando na implantação do reino. A igreja dormia e acordava pensando na implantação do reino de Deus. E quando eu leio esses textos, eu fico me perguntando: Senhor, aonde é o nosso marasmo? Aonde é que está sendo trabalhado na minha vida? Porque parece, irmãos, que Cristo está voltando e a gente acha que não é amanhã e nem depois. Mas Cristo está voltando. Então, diante de tudo isso aqui, eu quero concluir com os irmãos, e que não é um privilégio nosso. Não é. Porque quando João vai escrever Apocalipse através de uma revelação de Cristo a ele, e ele escrevendo a Éfeso, a esta igreja, aonde esta igreja, ela estava com a mente cheia da palavra de Deus, mas o seu coração não ardia pelos perdidos mais. E Paulo vai falar isso no capítulo 20 aos presbíteros da igreja, a liderança da igreja, aonde eles precisavam ter cautelas sobre várias lições que ele dá lá. Mas eu quero aqui ler, quando João escrevendo, Paulo já tinha provavelmente morrido aqui, e diz assim: e ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é a igreja. Então Jesus Cristo, ele está andando no meio da igreja. Qual é o objetivo de Jesus estar andando no meio da igreja? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Leia o capítulo 20, que ele está dando essas recomendações para os pastores. E tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixar-te esmorecer. Irmãos, em Éfeso, esse relato aqui de Demétrio é pouco diante daquilo que aconteceu quando Roma e os judeus começaram a perseguir a igreja, aonde levavam os cristãos para os morros e jogavam eles de cima, e quando eles batiam na água eles morriam. Aonde o pai da igreja, eu acho que Erasmo, né, aonde ele foi à fogueira, foi queimado em praça pública com 81 anos, aonde disseram para ele: nega o teu Deus e tu serás livre da fogueira. E ele disse: olha, eu estou com 80 anos e o meu Senhor nunca falhou comigo, nunca me deixou e nunca me desamparou, então não é nessa hora que eu vou desamparar, eu vou para a cruz, eu vou ser queimado. Então ele foi. Então, naquele contexto, irmãos, muitos cristãos morreram por causa do evangelho, da implantação do reino de Deus. Verso 4: tendo, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Ou seja, aquele primeiro amor que Paulo implantou no coração daqueles irmãos. Você lembra dos 7, dos 12 que Paulo encontrou quando ele chega em Éfeso? E perguntou: vocês foram batizados? Sim, fomos batizados. No batismo de quem? De João Batista.
E vocês conhecem a Cristo, vocês conhecem o Espírito Santo, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo senta e começa a falar sobre o reino de Deus, e no final aqueles homens são cheios do Espírito Santo, são selados pelo Espírito Santo, são batizados e começam a ser testemunhas diante daquela cidade idólatra e também profana. Então, irmãos, havia na mente daqueles irmãos a palavra de Deus, mas o coração deles ardia pelos perdidos naquele contexto. Então, por isso que Jesus, que anda no meio da igreja, ele vai falar aos nossos corações. Ele vai falar ao nosso coração de maneira individual. Tenho, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Então, os pastores, e ali também a igreja, estava com a mente cheia da doutrina, do conhecimento, eles sabiam aplicar muito bem, ensinar muito bem, mas faltava em seus corações a chama do Espírito Santo para levar as boas novas do Evangelho. Talvez hoje, irmãos, muitos cristãos têm vergonha de apresentar Jesus. Tremem na hora que alguém pergunta sobre a sua fé. Ou talvez muitos não sabem nem por onde começar apresentando Jesus. E isso é a primazia do Evangelho. Todos nós precisamos fazer isso. Então, eu concluo aqui com duas lições importantes para nossas vidas. A primeira, que o próprio texto nos traz de maneira muito clara que há o reino de Deus e também o reino das trevas, aonde todos os dois estão 24 horas em atividade, a igreja, através da proclamação do Evangelho, através da oração, através da comunhão, através do ensino da palavra, mas também o inferno está pronto para nos trazer desânimo, nos trazer um esfriamento, nos trazer muitas coisas secundárias que vão nos tirar o tempo. A igreja contemporânea é uma igreja que não tem tempo. Você já observou? A igreja não tem tempo. Oração e palavra, palavra e oração. Não podemos fazer uma dicotomia sobre esses dois mandamentos que o Senhor nos deu. Esses dois privilégios que Ele nos deu. De conhecermos a sua palavra, mas de orarmos também sobre a palavra. Amém? Então que Deus assim nos abençoe nesta noite e que possamos orar para que o Senhor acenda a chama dos nossos corações sobre aqueles que estão perdidos dentro dos nossos lares, ao lado onde nós moramos, com quem nós trabalhamos. Convido você a ficar em pé e nós vamos orar ao nosso Deus.